É um pedaço de uma aula que eu gravei, onde o objetivo é treinar um pouco para a OBI e trabalhar alguns problemas que são interessantes, que envolvem alguns dos conceitos técnicos que podem ou não cair na OBI. Mas, basicamente, a gente Tranquilo, tem tranquilo. N itens, né? E cada item ele tem um peso e tem um valor. Até agora parece um problema bem padrão da mochila, só que ele decidiu que ele vai escolher algum dos N itens e carregar eles para casa na mochila dele, e a capacidade da mochila é W. Então, o somatório dos pesos dos itens tem que ser no máximo W. Ele quer saber qual é a maior soma possível dos valores. Todo enunciado parece o problema da mochila exatamente igual, né? Só que aí o detalhe mesmo é o N, ele só vai até 100, só que os pesos, eles vão até 10 a nona. Só que os valores, eles também não são tão grandes, só até 10 a terceira. Então, não dá para rodar um algoritmo da mochila padrão e pegar a resposta disso, né? Só que aí, nesse tipo de problema é justamente que a gente tem que ver quais são as restrições do problema e tentar pensar. E acho que é como você falou, né? A gente vê que o N é pequeno e os valores são pequenos. A única coisa que é grande é os pesos, ou seja, a capacidade e os pesos. Então a nossa ideia é tentar reverter o problema da mochila e ao invés de a gente calcular, com esse determinado peso, carregando esse determinado peso, qual é o maior valor que eu consigo ter, a gente pensar o contrário, que é, dado esse valor aqui, qual é o mínimo peso que eu preciso carregar para ter ele? Isso faz algum sentido para você? Não faz. Faz sim. Bora pegar esse exemplo aqui e tentar trabalhar com ele. E tipo, apertar o botão de cópia mesmo. Eu nem sei se dá para só copiar aqui, mas tá, perfeito. Então a gente tem três itens com. Pera, isso tá certo? O W só vai. Ah, tá certo. É porque os itens estão aqui, só que o peso ele é o primeiro valor. Isso me confundiu um pouco. Então, são os pesos e esses são os valores. Então, a gente pode notar que o melhor nesse caso é pegar o 3, o de, o de peso 3 com valor 30 e o de peso 5 com valor 60 e conseguir fazer 90, né? Ou dá para fazer repetidos itens? Não, não dá. É isso mesmo de pegar. Então, vamos pensar da seguinte forma. A gente sabe que os valores, eles só vão até 10 a terceira e só vai ter N itens, né? Então a gente sabe que o N vai até 100 e o W, não, o VI, opa, pra lá. E o VI é que vai até 10 ao cubo. Isso é uma coisa importante para a gente lembrar, que o N vai até 100 e o VI vai até 10 ao cubo. E o que a gente pode notar é que se a gente pega o N vezes o VI, a gente vai chegar em algo que é 10 à quinta, né? Que é basicamente 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo, que é 10 à quinta. Então, a nossa range de qual é o maior somatório dos valores só vai até 10 à quinta. Então, a gente vai tentar fazer uma DP justamente nessa range dos valores. Ou seja, a gente vai tentar basicamente, pega esse 30, esse 50 e esse 60, a gente vai fazer uma DP em cima deles, só que tentando minimizar o peso que eu pego. Então, por exemplo, aqui a gente pode dizer que o F, que vai ser qual é o menor tamanho de mochila que eu preciso para carregar um determinado X, isso fez sentido? E, tipo, o F de X é o menor peso que, tipo, eu consigo ter X como valor, Fez sim. tá? Então a gente consegue saber que o F de 30, que é o menor valor aqui que a gente tem, é 3, né? Porque não tem como eu carregar 30 com menos que 3, que é basicamente o primeiro. Ah, sei. No caso, o menor peso que a gente pode fazer por valor 30 é 3, é isso que quer dizer? Isso. O menor peso que a gente faz para conseguir ter um somatório de valor igual a 30 é 3. Ah, sei, entendi. Tá. Agora o F de 50 vai ser igual a 4, né? Isso.
E uma coisa que é bom a gente notar é que o f de 31 até o f de 49 vai ser igual a 3 também, né? Porque, tipo, Ah, não, não, isso. Eu acho que não. faz. Isso foi um erro meu, acabei de notar. Porque, tipo, você quer conseguir fazer um valor 31, certo? Isso. Só que você não consegue fazer um valor 31. É, exato. Eu tinha bugado. Isso buga mesmo. Então, não vai ser isso. E o que vai ser, na real, vai ser algo que a gente vai dizer que não existe. E para dizer que não existe, quer dizer que a gente vai ter um peso muito grande. Faz sentido de, tipo, a gente poder dizer que é infinito. Infinito. É, exato. Eu Porque, fiquei tipo, pensando nisso. é um valor que a gente não consegue fazer. Então, é algo tão grande que não dá nem para tentar alguma coisa. Isso aí faz sentido, sim. Tá. Mas agora a gente tem o f de 60 também, que é outro que a gente consegue fazer, que vai ser igual a 5. E aqui a gente entra na área de... A gente pode fazer algumas combinações, né? E, tipo, a gente pode combinar o 30 com 50, e aí a gente faz 7, isso dando 80. E não tem outra forma da gente fazer 80, né? Não tem. A gente pode fazer 110. Tá, a gente pode fazer o f de 80 ser igual ao somatório de 3 e do 4, ou seja, a gente precisa de uma mochila de tamanho 7. E o somatório do 30 com 60, que dá 90, ele precisa de um somatório 8, né? Isso. E tem o F, de tipo você combinar o 50 com 60, que é 110, precisa de 9. E tem um somatório de tudo, né? Que é 30 mais 50, que é 80, ou seja, o F de 140, que vai ser igual ao somatório de tudo, que é 12. Então, a gente meio que consegue, dado o F, que tem um valor menor do que o peso da mochila, o maior F, que tem um valor menor que o peso da mochila, a gente consegue selecionar ele, né? E E tipo, fez sentido, eu acho. dizer, a resposta vai ser 90. Sim, sim, sim. Tá, então bora implementar isso. Cara, pior que como eu não tô gravando, a gente vai ter que implementar isso num negócio de Submit aqui. Beleza. Eu vou fazer o templatezinho aqui básico. Esse é o template. E o que é que a gente precisa lembrar? A gente tem uma range de valores que vai até 10 a quinta, né? E a gente vai fazer a DP em cima desses valores. Quando o valor não existe, ele vai ser infinito. Então a gente tem que ter um infinito também. E é basicamente isso, né? Então vamos criar um vetor para ser a nossa DP. A gente vai dizer que ele vai ser o. A gente vai guardar como int mesmo, porque como o somatório dos valores. Não, o somatório dos custos pode ser grande, né? Mesmo se você somar dois, não vai dar overflow. Mas só para não ter que pensar nisso, a gente está com um limite de memória bom, a gente vai colocar long e long. E a gente vai dizer que essa é a nossa DP, né? Nosso estado de DP. E a gente vai dizer que isso vai ter um tamanho de 10 a quinta, então a gente vai botar 3 zeros, depois botar mais 3 zeros e depois tirar um. E a gente vai começar com tudo sendo infinito. Então vamos criar um infinito aqui. A gente vai botar que é 2 elevado a 60, que é um número absolutamente grande. E a gente tem que botar um valor a mais, né? Que pode dar o somatório exato. Então a gente bota que a quantidade de elementos é um pouquinho maior, só para poder estourar um pouco. Vamos colocar isso numa constante também, que é o valor máximo de n. Então a gente vai rodar dp justamente nesse vector aqui. E a gente vai dizer que dp zero é igual a zero, né? Porque, tipo, o zero é o que a gente consegue fazer inicialmente, né? E, tipo, tá, qual é o mínimo de peso que eu preciso para conseguir um valor de zero? É zero, né? Porque é basicamente a definição, né? Sentido. Tá. Agora a gente tem que ler um N e o W. A gente vai ler o N e o W. Tá me irritando um pouco, a indentação tá um pouco errada. Calma aí. Deixa eu indentar isso aqui um pouco pra cá. Isso aqui pra cá. Tá. Aí agora ele. Assim vai dar bom. E a gente vai ler os N elementos. E tá. Vamos ter que relembrar aqui o que é que cada valorzinho significa. A gente tem o WI e o VI. Tá? A gente tem um WI e um VI. A gente lê eles. Tá. Agora vem a parte interessante, que é a gente precisa fazer as transições dessa DP.
que é o ponto interessante. Então, isso como é um DP da mochila, tem um truquezinho que eu gosto, que é o que a gente já vai estar fazendo, que é só usar um vetor, que é justamente o que eu já comecei. A gente já tem só um vetor aqui. E como que a gente faz isso? A gente só com esse vetor, a gente percorre ele, só que percorre ele de trás para frente. Ou seja, a gente vai ir meio que do J sendo o N menos o peso que a gente quer colocar. Só que como o peso nessa situação é o valor, a gente coloca J menos N menos VI menos um, porque o N é um valor que a gente não consegue obter. E a gente vai descendo até o zero, dando J menos menos. Isso a gente vai entrar um pouco mais de detalhe daqui a pouco. Mas o que você tem que pensar é, a gente está fazendo as transições da DP com J, né? Então, quer dizer, se eu tenho um somatório de valores sendo igual a J, qual é a transição de DP que eu consigo fazer? Eu consigo fazer a transição de DP indo do J para o J mais o VI, né? Faz sentido isso do VI? Porque, tipo, É. o VI é meio que o elemento de peso da mochila, né? É até por isso que a gente já Uhum. está tirando ele aqui, que as transições vão ser sobre o VI. Então a gente diz que DP de J mais É VI, pra... que É foi? porque, tipo, aí já evitaria aquela condição lá, né? Caso o VI seja maior do que o N, né? Que é o valor que a gente pode... É, mas Aí o faz N já sentido. é fixado, calculado no base do valor máximo que o N pode ter e o valor máximo É que o 10 a VI pode quinta. ter, que é 10 a quinta. Então, quando a gente faz a Aham. transição aqui, já é considerando esse valor máximo. Então, a gente diz que o DP de J mais VI é igual ao mínimo entre DP de J mais VI e DP de J mais WI. Faz sentido isso? É, ok, faz... Olhando assim por cima, faz um pouco de sentido, porque ainda segue aqueles padrões do problema da mochila e não destoa muito, né, dos dois algoritmos. É, a única diferença é a troca do mínimo pelo máximo, que quando é o da mochila meio que tradicional. É, exato. Faz sentido. Porque a gente só, já que a gente inverteu, a gente quer o menor peso, né? Exatamente. A gente quer ter o menor peso, porque, tipo, se a gente pega o menor peso possível, a gente meio que tá deixando mais espaço para carregar mais coisas, né? Tipo, não Uhum. faz sentido eu quero saber o maior peso, porque se eu consigo fazer com menos peso esse mesmo valor, é melhor para mim, porque eu vou ter o mesmo valor com menos peso. Então é meio que eu tenho uma possibilidade de colocar mais coisas, tá? E faz sentido, sim. Então agora é a questão de encontrar a resposta, né? Então a gente quer o maior valor possível, né? Então o que faz sentido é a gente ir de trás para frente procurando o valor, né? É basicamente a gente tem que encontrar o maior índice, o maior x tal que dp de x é menor ou igual a w. É isso, né? Que é tipo, tá, se eu consigo fazer esse x com um tamanho de peso que é menor que o w, é ele que eu quero, né? Uhum. Então a gente só vai de trás para Faz frente sentido. e se a gente vê se dp de i for menor ou igual a w, a gente vai printar esse i. E a gente retorna zero, caso não. Ah, e a tentação quebrou aqui. Ah, que isso? Tá. E aqui a gente dá um acerte zero para dizer, eu espero que nunca chegue nesse caso. Tá. Aí tem um ponto interessante que é, eu não faço ideia se esse código realmente roda, então a gente tem que acertar de primeira isso. Tá? A gente vai, bora revisar o código, que é tipo, a gente tá com o n que vai até 10 a quinta, a gente vai fazer a dp em cima desse vector, a gente lê a quantidade de valores, a gente lê o peso máximo que a gente consegue carregar, então a gente tem o peso de um elemento e o valor dele, então a gente faz a transição da dp, só para relembrar, por que que a gente está fazendo do j indo do maior valor para o menor, né? Isso é basicamente porque, tipo, se a gente fizer do menor para o maior, você pode estar meio que replicando esse item várias vezes, né? Porque você vai ter um valor de DP que, vamos dizer, você processou o zero, aí você fez zero mais VI. Aí nesse mesmo loop, você pode voltar a passar pelo VI e reutilizar um valor que foi calculado. Mas se você faz de trás para frente, esses valores que são atualizados, eles nunca vão ser passados de novo nesse mesmo loop. Faz Uhum. sentido, tá? Faz, eu já tinha visto algo parecido naquele algoritmo do Mincoin Change, eu acho que é isso.
Ah, que é o legal, do legal. troco. Tá, então a gente faz a transição aqui usando WI e o VI, e depois a gente vai de trás para frente procurando qual é o maior valor que a gente consegue. E agora a gente espera que isso passe de primeira. Basicamente isso. A gente está realmente rodando nas cegas. Não sei explicar por quê. Tipo, dava para eu ter pensado, ah, vai ter que codar o código, então seria bom ter deixado isso preparado. Dá para rodar tipo um IDEONE da vida. Mas, né, passou. Passou de primeira. E é isso. Acho que a internet está um pouco lenta. Tá. É, tem alguma dúvida em relação a isso? Tipo, algum detalhe a mais para revisar? Mano, só uma coisinha que é esse. Eu não entendi muito bem essa parte do DPJ mais VI, do mínimo. Tipo, eu entendi que a gente quer o menor peso, mas eu não entendi, tipo, por que DP de J mais WI é uma possibilidade, por exemplo. Não, é porque a gente está fazendo Não sei ADP se. com base no somatório de valores, né? Isso. Que é um valor que é limitado e sobe até 10 Aí, a quinta, né? isso aí, Então, no caso, o J seria todas as possibilidades até o N menos o valor, né, que a gente quer. Então, meio que se a gente soma a possibilidade com o nosso valor atual e diz que ele é igual ao mínimo peso entre o que a gente já tem e a possibilidade mais o nosso peso. Acho que seria. isso. Não sei se ficou. É, seria Não, não, isso mesmo. acho que eu entendi. Ah, eu entendi. Tá. Eu acho que seria legal de tu tentar reimplementar isso aqui, só que sem usar essa técnicazinha de fazer, fazendo aquela DP. O ruim é que fica uma tabela grande, né? Porque é tipo 10 a quinta, então você fica com 10 a 7 mais ou menos. Mas, tipo, tentar fazer esse loop Entendi. de outra forma e repensar um pouco sobre isso. Mas é uma ideia bem interessante. Ah, se você consegue reverter, você consegue fazer meio que o problema da mochila em cima dos valores, ao invés de fazer em cima dos pesos. Eu acho legal. Sim, é Tá, bem interessante.